A finalidade é definir a etiologia, o diagnóstico diferencial e a tomada de decisão clínica, ou seja, se vai tratar ou não desse paciente ou como vai tratar esse paciente. Diversos e variados fatores participam do metabolismo ósseo. Qualquer funcionamento alterado em algum desses fatores fatalmente irá modificar esse metabolismo ósseo. E o raciocínio está justamente em reconhecer algumas dessas anomalias para um adequado diagnóstico e tratamento. Normalmente, os exames complementares solicitados são radiografias, especialmente da coluna vertebral, densitometria óssea e laboratório. A radiografia da coluna vertebral é fundamental no sentido de identificar uma fratura vertebral, seja ela clínica ou subclínica, ou seja, a fratura subclínica é uma fratura que o paciente não sente nenhuma dor intensa e que você muitas vezes só vai descobrir quando faz a radiografia, e a presença de uma fratura vertebral ela é fundamental na condução desse tratamento. É importante também para o diagnóstico diferencial. Nós temos aqui alguns exemplos de alterações radiológicas em outras patologias ósseas, como mieloma múltiplo, metástase óssea, hiperparatireoidismo. E a densitometria óssea, ela é importante no sentido de que ela vai mostrar a resistência óssea. E aqui está a classificação da Organização Mundial de Saúde, classificando em normal, osteopenia e osteoporose. Essa é uma classificação bastante conhecida por todos os senhores. E também ela é importante na tomada da decisão terapêutica. Se faz exame normalmente da coluna e do fêmur, porque na coluna lombar mostra predominantemente o osso trabecular, que é um osso precocemente atingido nas doenças metabólicas, como por exemplo a osteoporose pós-menopausa. E se faz do colo femoral, onde é predominante o osso cortical, que é o mais acometido na osteoporose senil. A densitometria óssea ela tem como capacidade a precocidade de detectar precocemente a diminuição da massa óssea. A densidade mineral óssea é o melhor preditor individual do risco de fraturas em adultos acima dos 50 anos. Ele é um método quantitativo e não qualitativo. E é um instrumento fundamental para a tomada de decisão terapêutica, mas não é o único. Quando a gente diz que ele é um método quantitativo e não qualitativo, é porque essa densitometria que vocês estão vendo aqui, que aparece osteoporose densitométrica, tanto pode ser uma osteomalácia, como uma osteoporose, como um hiperparo ou até um mieloma múltiplo, ou seja, todas essas patologias mostrariam essa densitometria. Por isso que a gente diz que ele é um instrumento fundamental para a tomada de decisão, mas ele não é o único. Laboratório. Na osteoporose primária, o laboratório é normal. Apesar de 80% dos casos se enquadrarem como osteoporose primária, este deve ser um diagnóstico de exclusão. Ou seja, depois que você procurar investigar causas secundárias e não encontrar, aí sim você pode afirmar que ela é uma osteoporose primária. A insuficiência ou a deficiência de vitamina D é a causa mais frequente de osteoporose secundária. E os marcadores ósseos, eles são muito importantes, não só para o diagnóstico, mas para o monitoramento e acompanhamento do tratamento, principalmente quando se usa bisfosfonatos. O laboratório ele é capaz de detectar alterações já com um mês, enquanto a densitometria, por exemplo, só teria capacidade de detectar alterações após um ano. Os marcadores ósseos, basicamente, nós vamos estudar a atividade do osteoclasto, que, como vocês sabem, é a célula responsável pela reabsorção óssea, e do osteoblasto, que é a célula responsável pela formação óssea. O melhor marcador de reabsorção óssea é o CTX, e os marcadores de formação são a osteocalcina e principalmente a fosfatase alcalina, principalmente na sua porção óssea. Alguns elementos bioquímicos fundamentais no metabolismo ósseo, antes de imaginar do cálcio, que todos os senhores sabem, é o responsável pela resistência óssea,
A albumina, que é responsável por carrear o cálcio até os ossos. A vitamina D, que ela é responsável pela absorção do cálcio. E o PTH, responsável pela homeostase do cálcio. O que acontece quando nós ingerimos cálcio, por exemplo? Tomamos um copo de leite. O cálcio entra na circulação e ele vai ser absorvido para dentro do organismo, no intestino, justamente por ação da vitamina D, do calcitriol. Na síntese da vitamina D, na sua transformação de 25H para 1,25, participam ativamente o fígado e o rim. Se houver alguma diminuição nos níveis circulantes de vitamina D, vai haver uma diminuição da absorção do cálcio, o que leva a uma diminuição do cálcio circulante, o que nós chamamos de hipocalcemia. A diminuição do cálcio circulante leva a um aumento do PTH. A função do PTH é justamente, como a gente viu antes, na homeostase do cálcio. E o que o PTH vai fazer? Ele vai procurar cálcio aonde tem, para botar dentro da circulação, para botar dentro do organismo. Onde é que ele vai achar? É justamente nos ossos, que é o grande depósito de cálcio. E aí ele vai ocorrer uma degradação óssea, ou seja, um aumento da reabsorção óssea, para poder jogar esse cálcio dentro da circulação. Ou seja, uma diminuição da vitamina D pode levar a um aumento do PTH, e a isso nós chamamos de hiperparatireoidismo secundário. Quando ocorre algum tipo de deficiência hepática ou renal, que, como a gente viu, são fundamentais na síntese adequada da vitamina D, ou seja, quando ocorre uma deficiência de vitamina D por alteração hepática ou renal, nós chamamos isso de osteodistrofia hepática ou renal. Quando ocorre uma alteração da paratireoide, normalmente tumores da paratireoide, esse tumor da paratireoide aumenta a produção do PTH, e aí isso é chamado de hiperparaprimário. E o hiperparaprimário leva a um grande aumento do cálcio na circulação, fazendo uma hipercalcemia. O hipotireoidismo, ele diminui a mineralização óssea, e o hipertireoidismo, ele aumenta a reabsorção óssea, ou seja, alterações de tireoide irão, de qualquer forma, alterar o balanço mineral ósseo. Normalmente, a albumina está diminuída em casos de hipertensão arterial maligna, disfunção renal e estados carenciais. É importante frisar o caráter multidisciplinar. Evidentemente, não é o ortopedista que vai tratar de uma disfunção hepática ou renal, da paratireoide ou da tireoide. Mas é importante que quem for lidar com o metabolismo ósseo que possa reconhecer alguma alteração em algum desses órgãos para poder encaminhar para o especialista adequado. Um caso clínico cedido pelo Dr. Bernardo Stonick, do Hospital Federal de Ipanema, do Rio de Janeiro. Uma paciente de 66 anos, com uma fratura vertebral, um achatamento vertebral, nenhum tratamento prévio de osteoporose e uma densitometria que demonstra claramente uma osteoporose densitométrica. Seria apenas mais um caso de rotina para tratamento de osteoporose dentro de fratura vertebral com essa densitometria. E foi feito, como é de rotina, uma avaliação laboratorial para afastar a osteoporose secundária. Aqui vocês estão vendo os resultados considerados normais. E essa paciente apresentou uma elevação considerável do cálcio e do PTH, configurando, em princípio, um hiperparatireoidismo primário. Essa paciente foi encaminhada para endocrinologia e depois para um cirurgião para a remoção dessa paratireoide. Ou seja, isso é um caso clássico que qualquer tratamento
de medicação para a osteoporose que nós conhecemos, fatalmente não daria resultado, porque não era uma osteoporose primária, e sim um hiperparatiroidismo primário. Os exames laboratoriais, como a gente viu, eles devem ser individualizados a cada caso, mas normalmente o que a gente solicita como básico é a dosagem do cálcio, do PTH, da vitamina D e da creatinina. Na realidade, a gente utiliza a dosagem da creatinina para definir o clearance da creatinina através de fórmulas. O laboratório fornece isso, se você solicitar. E, se tiver acesso, se for possível, é interessante também dosar os marcadores de reabsorção e de formação óssea. Lembrete que cerca de 80 a 90% dos casos de hipercalcemia são causados ou por hiperparatiroidismo ou por tumores malignos. Lembrar também que, apesar de 80% dos casos se enquadrarem como osteoporose primária, essa deve ser um diagnóstico de exclusão. E osteoporose em homens invariavelmente está ligado ou a hipogonadismo, alcoolismo, uso de corticoides, deficiência de vitamina D e mieloma múltipla. Obrigado.